Mas vamos iniciar a nossa live de hoje. Né? Primeiramente, eu quero agradecer a Thalita por estar aqui hoje com a gente, apresentando o seu livro. Seja muito bem-vindas. Muito Obrigada, bem. agradeço. Aqui, para quem está chegando agora, quem não conhece, né, é um projeto novo, Escritores Anônimos Brasil, onde eu trago durante terças e quintas-feiras autores, né, que publicaram seus livros, mas ainda não são tão conhecidos pelos leitores, e a gente vai apresentar para que todo mundo venha conhecer, né, e a gente alcance aí o patamar que a gente espera, porque a gente já é difícil escrever um livro, né? A gente passa aí meses e meses pesquisando e digitando e revisa. E quando a gente termina, né, aquela sensação de, nossa, dever cumprido, fiz algo, né, satisfatório, a gente quer que todo mundo leia. Então a ideia é essa, trazer leitores, trazer pessoas para conhecer mais não só o seu livro, mas você também, a sua história. Sim, Vamos começar? Podemos começar? sim. Então, quem é a Thalita? Quem é a autora por trás da obra? Essa pergunta já me pega de jeito ali assim, mas eu acredito que quando eu penso nessa pergunta, eu lembro muito da minha eu ali assim, adolescente, da infância, né? Que achava que tudo era muito distante, tudo muito impossível. Então eu acredito que a Thalita atualmente é uma mulher que tenta superar as inseguranças, os medos e vai atrás daquilo que ela sempre sonhou mesmo, buscar realizar aquilo que um dia pareceu impossível. É. Como você descobriu que queria ser escritora? Disse assim, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Ai, tem um tempinho. Mas eu sempre li muito, né? Livro ali, assim. A minha avó, ela comprava na revista da Avon os livros que tinham ali, assim, né? E aí ela comprava, assim. Acho que foi o Crepúsculo também. Eu comprei na revista da Avon, foi tudo por ali. E aí eu adorava muito ler e eu comecei a criar algumas histórias. Então eu fazia, tipo, quadrinhos. Às vezes eu desenhava, né? Eu também desenho. Então eu fazia quadrinhos. E aí eu ia criando uma história. Eu lembro um que eu era fissurada em Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. E aí teve um episódio de um duende que eu amei demais, amei muito. E aí eu fiz um quadrinho assim dobrado de cartolina, que você ia desdobrando ele assim e ia tendo a historinha todinha ali. E aí eu fui desenhando e escrevendo a história. Então eu fazia muito isso na escola. Eu fiz um seminário inteiro da Moreninha. E aí eu comecei a escrever. Eram diários, assim, mas não era a minha história. Era coisa que acontecia no meu dia, mas eu colocava coisas que eu gostaria que tivesse acontecido, como eu imaginava. Então, assim, é um arsenal muito grande mesmo, de escrita. É importante dizer também que todo escritor ele começa como? Como um leitor. Leitor. É, Então, né, a gente não tem como. A gente gosta de ler e aí a gente começa a criar nossas histórias e a gente vai ser escritor também. Esse é o sim. seu primeiro livro ou já teve algum outro livro que você fez? Esse é o primeiro. Ele, tanto escrevendo ali, assim, ele foi o primeiro que eu realmente escrevi e o primeiro que eu publiquei. E aí agora vem nos próximos. No caso, você tem ele físico, o livro físico. É, Eu eu vi tenho. uma foto. Mostra aí pro povo conhecer. Eu vi uma foto sua com ele, só ela tem um livro físico. Eu fiz a impressão dele, porque eu queria sentir também, sabe? Eu queria ter comigo ali, assim, ele. Eu sei a sensação de ter, nossa, eu É, consigo. é, é real, é real. O que é que ninguém te contou? Porque assim, você tem alguma editora por trás ou é uma escritora independente? Eu sou escritora independente. Então, o que é que ninguém te contou sobre ser uma escritora independente?
que eu teria que ser 300 milhões de outras coisas ali, assim, né? Marqueteira, ilustradora, apresentadora, porque às vezes eu tenho que fazer uns vídeos falando, eu nem gosto de fazer essas coisas. E, nossa, de um tudo, né? Que a gente vai aprendendo ali, assim. Eu, particularmente, gosto muito de aprender a fazer as coisas e gosto de ter controle criativo no que eu faço. Mas, assim, tem certas coisas que são bem complicadinhas mesmo. Eu não imaginava que seria tão complicado dessa como é realmente. Tem uma pergunta aqui da Bruna que está nos assistindo, que ela pergunta o seguinte: a história do livro é baseada na sua vida? Alguma coisa assim, a experiência, tem alguma experiência no livro que é baseado em você? O livro ele fala sobre perda, né? Então, o luto ali, assim. Então, eu acho que é uma coisa universal. É, eu comecei a escrever ele, era uma outra temática ali, assim, na verdade. Ele era ídolo dela e aí ela volta no tempo pra salvar ele e aí eles vão tentando entender o que que é, vai se criando um vínculo e tal. Só que eu sofri muitas perdas durante esse processo e eu não conseguia mexer nesse livro por conta disso, sabe? Porque era pesado pra mim. E aí, quando eu resolvi mexer nele novamente, eu mudei a temática, porque eu precisava criar um vínculo entre os dois que justificasse a dor imensa que ela sente ali, né? Não que você perder um ídolo, você não possa sentir uma dor, né? Que não justifique ali você sentir essa tristeza, essa dor ali, assim. Mas eu precisava que fosse um vínculo mais próximo, mais verossímil ali, assim, do que a gente sente mesmo quando perde alguém, sabe? Eu tive que dar uma reformulada em toda a história para o leitor se identificar também. Eu Você já, acredito que sim. já chegou a pensar em desistir de escrever? Não só esse livro, mas tipo assim, escrever geral. Uma Em algum... semana depois que eu publiquei. Brincadeira. Eu não cheguei a pensar em desistir, mas eu acho que eu fiquei me questionando, pensando que talvez eu deveria ter criado um pseudônimo ou não mostrar o rosto e tudo mais. Só que, infelizmente, hoje em dia exige isso, né? Então talvez daria mais trabalho ainda não aparecer ali assim, não botar a cara a tapa mesmo, né? Mas o processo de publicação do livro foi muito complicado. Teve muita coisa que saiu do eixo, que deu errado. Então, depois que eu publiquei, uma semana depois, eu tava exausta. Exausta, assim, emocionalmente, porque foi muito complicado essa parte. Tem gente querendo ver o livro. Mostra o livro mais assim, Aqui, ó. o nome do livro é O Que Restou de Nós. Isso aí. A gente vai falar agora um pouquinho dele. O que é que, assim, a sinopse do livro, o que é que o livro fala, o que é que o livro conta? Dá um resuminho aí para as pessoas se terem vontade de ir lá ler. Então, o livro ele fala sobre a Estela. Ela é uma neurologista que é apaixonada por um piloto de Fórmula 1. Eles tiveram um relacionamento, né? Mas a vida acabou afastando os dois durante um tempo ali, um ano mais ou menos. Só que ele sofre um acidente que é fatal. E vai falar um pouco sobre essa dor dela, de perder o amor da vida dela, de ter feito escolhas que ela, depois dessa perda, ela começou a questionar se foram as melhores ou não. E aí, só que no meio de tudo isso, depois de 3 anos, ela consegue 3 chances de voltar no tempo e tentar salvar o amor da vida dela. E aí, a história Esse começa. salvou só lendo, vai ter que ler. É, Porque exatamente. eu tô lendo, viu? Eu tô lendo. Eu só não consegui terminar, porque, como é um livro um pouco longo, né? 2 dias que eu tive que ler o do Rapaz e Terça, e agora eu peguei o seu. E aí, devagar, mas eu vou terminar. Daqui para o final de semana eu termino de ler ele e vou descobrir se a Estela conseguiu salvar ou não o amor da sua vida. O livro, o que foi que te motivou a escrever esse livro? Porque assim, você falou que no meio da história teve alguns momentos de perda, mas antes de tudo isso, quando você começou a escrever o livro,
O que que foi que, assim, você pensou? O que foi que te motivou assim? Ah, vou fazer um livro assim. Vou escrever um livro assim. O que foi que te levou a escrever esse livro? Eu acho que eu tive uma conversa com uma pessoa que ela falou assim que se ela fez muito mal pra mim ali, né? E aí ela falou assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito diferente. Só que quem deu um the end ali assim nessa situação ruim fui eu. Então eu falei não, porque eu que fiz a escolha ali assim de acabar com isso e tudo mais, sabe? E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas independente se pudesse voltar no tempo ali, a escolha não era só dele, era minha também. Então, a gente acho que não pensa nisso. A gente é um pouco egoísta de achar que só a gente pode mudar, só a gente pode fazer as escolhas, né, diferentes e tudo mais. Mas voltar no tempo ali, assim, implica dos outros também ter a opção de escolha, de fazer diferente. Então, será que a gente tá realmente preparado ali, assim, pra voltar no tempo e encontrar uma situação diferente? Né? Às vezes vai ser até mais difícil do que foi anteriormente. Então, eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, cara, eu preciso colocar isso numa história. E aí foi quando eu comecei a escrever o livro. O que foi que veio assim primeiro? O romance entre a Estela e o personagem, Benjamin, né? O nome do personagem. Ou a volta no tempo? Você primeiro pensou em quê? Vou fazer um romance e incluiu a volta no tempo? Ou primeiro, não, vou fazer um livro de volta no tempo? Foi O a que foi? volta no tempo. Foi a volta no tempo. Tanto que ela nem tinha nenhuma conexão com ele. Ele só era ídolo ali, assim. Eu pensei um pouco no Ayrton Senna, sabe? Ali Nossa, pra eu poder. sei. Eu Eu pensei também. um pouco nisso ali, assim. Eu falei, ele vai ser o ídolo dela, ela volta no tempo, e daí depois a gente vai fazendo o romance. Mas aí eu falei, não, eu preciso de um vínculo mais forte ali, assim, pra mostrar essa parte do luto ali também, sabe? E aí eu fui modificando tudo depois. Qual foi a cena mais difícil de escrever? Assim, eu não sei se pode contar, assim. Várias. Eu chorei muito durante. Enquanto eu tava escrevendo, eu falava, meu Deus, as pessoas vão me odiar. Mas eu acho que o livro ele é dividido em três etapas, que são as três voltas no tempo. E aí depois tem subcapítulos. Eu acho que a segunda volta no tempo ela foi bem difícil. Eu fiquei empacada, eu chorei muito, foi bem complicado pra fazer. Tem outra perguntinha aqui, da Bruna novamente. Essa escrita te marcou? A forma que você fala é como se você sentisse muito sobre a história. Sim, eu sinto. Ah, eu tenho que dar uma respirada. Mas eu sinto, porque eu acho que é algo que todo mundo vai passar, né? Todo mundo em algum A momento vai perda, perder, né? A né? perda, o luto. Ninguém quer perder ninguém, né? Às É, vezes, assim, a gente para pra pensar, nossa, assim, a vida tá passando. Ontem eu tinha 15 anos, hoje eu já tô aí, já cheguei no mais de 30. Então, assim, a gente começa a perceber também que as pessoas vão começar a partir e a gente não quer isso, né? E infelizmente é a vida, né? Não tem o que fazer. Como também a gente a qualquer momento pode partir também. exatamente. E a história, como eu falei, né? Eu tive uma perda ali e aí eu não conseguia mexer nele. Logo em seguida, eu tive outra perda e aí entrei num momento muito complicado, né? Tive depressão, enfim. E por incrível que pareça, foi uma outra perda que me fez retomar o livro. Porque ela veio com outro propósito, vamos dizer assim. A primeira perda, eu fiquei muito assustada, porque como foi uma pessoa muito jovem ali, e ela estava conseguindo alcançar tudo na vida dela, ela estava realizando os sonhos dela, eu fiquei com medo. Eu falava assim, se eu fizer as coisas e eu realizar, né, o que eu quero ali, assim, eu acho que eu vou também. E aí, nesse momento, eu comecei a iniciar coisas, mas eu não terminava. Então, eu tenho muitos livros também iniciados, mas eu não terminei, porque eu ficava com medo disso. E aí, depois eu tive esse problema, né? Com depressão, ansiedade, pânico, enfim.
E essa última perda, ela já veio com... Porque a pessoa basicamente disse assim, minha querida, você precisa mostrar suas coisas, você precisa fazer, né? Não tem como. Você precisa mostrar pro mundo ali a sua escrita. Vai que alguém, né, se identifica. Então não dá pra ficar tendo medo o tempo todo, senão você só vai vegetar, você não vai viver. Então, pra mim é muito estranho também como conecta a história e como eu deixei o livro por um tempo engavetado, mas como eu coloquei ele pro mundo também, foi através do luto também, sabe? Então, mexe bastante comigo. Assim, essa questão, você falou, né? Teve as perdas de volta no tempo. Você teve essa necessidade de querer voltar no tempo para não perder as pessoas que você acabou perdendo? Sim. Traz. Eu acho que a gente faz isso muito, né? Porque quando a gente perde alguém ou quando acontece alguma coisa ali assim, acho que a gente às vezes se pega falando, poxa, se eu tivesse voltado no tempo, eu teria feito diferente. E com essa pessoa foi assim, que a gente tava numa festa, e aí depois ela falou, fica mais um pouco. Eu falei, vou embora, melhor, eu tô cansada. E aí, depois de 2 semanas, ela partiu. E aí eu fiquei pensando, foi a primeira coisa que eu pensei, eu devia ter ficado mais tempo. Por que eu não fiquei mais tempo, né? Se eu pudesse voltar no tempo, eu ficaria mais tempo. E eu acho que a gente fica se martirizando ali assim, criando coisas que são até impossíveis, improváveis, mas pra... E a gente precisa, sei lá, pra tentar tapar um buraco, uma frustração que a gente tem consigo mesmo, sabe? E aí eu acho que isso me pega muito. E quando eu fiz o livro ali, assim, outras pessoas leram e falaram, nossa, eu fico muito nessa coisa de se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito diferente. Eu tô vendo que não, acho que eu não faria diferente, não. Teria sido pior até. Por isso que dizem que assim, a gente tem que aproveitar as pessoas ao máximo, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, Sim. ame muito, beije muito, abrace muito. O tempo que você puder passar com a pessoa também, aproveite muito, porque o dia de amanhã é uma incógnita pra gente, né? Sim. Seu livro ele tem uma playlist, né? No começo do livro lá, eu vi uma playlist. Tem. Como foi a escolha das músicas? Cada capítulo tem uma música. Como é que funciona? Como foi que funciona para você essa questão da playlist? A playlist, acho que é a primeira coisa que eu faço quando eu vou trabalhar no livro. Porque eu preciso ter música ali, assim, sabe? Eu não consigo fazer no silêncio, eu não consigo. Eu preciso ter uma música rolando. Então, eu seleciono pelo menos umas 10 músicas e aí eu vou escrevendo. Aí vai aparecendo outras, eu vou analisando a letra e aí eu vou acrescentando nas playlists ali, assim, pra me ajudar. Essa daí, basicamente, sempre são músicas que falam, né, de perda, de volta no tempo ali, assim, nessa temática mesmo. É porque tem pessoas que gostam, né, de escutar e ler ao mesmo tempo. Eu não tenho muito essa mania de fazer esse. Aí eu vi a playlist, mas eu não ouvi mas eu vou ouvir as músicas depois para poder entender melhor o livro. Aham. Uma coisa que eu gostei muito no seu livro e eu achei bem inovador, né, foi sinalizar as cenas quentes. Uhum. Sinalizar com as bandeirinhas ali. Quem não viu o livro ainda, ela já fala logo no começo, né? Vou mostrar aqui, que daí acho que fica mais fácil das pessoas entenderem. Deixa eu ver os avisos. Aqui. Aqui são os avisos de conteúdo e aqui é a bandeirinha. A partir da bandeirinha tem cenas quentes. E aí, se você não gostar, você pode pular para o próximo capítulo sem atrapalhar a narrativa, sem atrapalhar, né, a fluidez da leitura ali. E eu pensei nisso porque eu sei que tem gente que não gosta, né, mas às vezes se interessa. Foi ótimo, porque assim, tem gente que diz, eu não leio o teu livro porque tem hot. Aí você já diz, olha, aqui, ó.
Tá sinalizado, quando tiver você vai lá É e só pula. pular e ir pro próximo. Exatamente. Porque como é uma temática ali, assim, que talvez a pessoa, sei lá, se sinta conectada de alguma forma, ou quer, né? Pode pular e não vai atrapalhar em nada e tá tudo bem. Não me custou nada também, então, ok. Eu gostei muito, muito interessante. Uma coisa também, você fez a capa do livro, não foi? Fiz. Mostra Eu aí de fiz a novo a capa. capa. Ficou muito bonita a capa do livro. Parabéns. Obrigada. Parabéns, ficou muito linda a capa. Como foi o processo de criação da capa? Demorou muito? Você já tinha uma ideia, assim, eu quero isso, ou demorou para descobrir como queria? Então, eu sabia a mãozinha ali, assim, né? Se afastando ali, assim. Isso foi a primeira coisa que eu pensei. E aí eu falei, poxa, eu tenho que trazer outros elementos, né? Que remetam à história e tudo mais. Então, são elementos ali, assim. Eu pensei inicialmente em fazer um relógio, mas aí me veio a ideia da ampulheta. Eu falei, acho que a ampulheta fica melhor ali no contexto, né? E aí eu fui desenhando, demorou um tempo, só essa ampulheta demorou um mês pra fazer. Então, assim, difícil. Mas ficou lindo, amei a capa. Ficou Obrigada. bem imagina. Quanto tempo levou para você escrever o livro? Ao todo, assim, do tempo que parou até o tempo que terminou. Eu comecei a escrever ele em 2016. E aí ele teve um hiato muito grande, né? Um hiato assim gigantesco que eu realmente não consegui mexer nele. E aí eu fui voltar a mexer nele em 2024. Terminou ano passado ou esse ano? Foi Ano 2025. passado. Foi ano passado. As No datas que finalzinho. tem lá de 2025, né? Quando no livro tem. Ah, esse livro é do ano passado, então não foi muito tempo. 9 anos, né? Para poder terminar. Sim, Foi um longo foi tempo. bastante. Mas é por causa que ele ficou descansado. Então eu. Tem alguma coisa aí que você faria diferente no livro? Mudaria? Muito. Eu acho que. Menina, o processo de publicação dele foi muito bizarro. Eu contratei alguns profissionais para me ajudar, assim, né? Porque, como é volta no tempo, e só uma pessoa sabe as coisas que acontecem, as outras não têm dimensão, pode ser que fique repetitivo certas coisas, sabe? E aí eu fiquei muito na dúvida disso. Então eu contratei alguns profissionais, mas eu não recebi ajuda desses profissionais. Então foi muito, muito difícil para mim essa parte, porque eu confiei muito. Eu tive que alterar, inclusive, a data de lançamento 2 vezes, porque o livro ficou com uma profissional durante 3 meses parado. E depois a gráfica também tive um problema com a gráfica. E aí eu tive que ir adiando ali, assim, sabe? E comecei a ficar desesperada, enfim, foi muito complicado. Eu acho que hoje em dia eu tô fazendo outro livro, né? Eu vou lançar em breve. E aí eu consegui encontrar profissionais certos ali, assim. Tá maravilhoso. Ele, assim, não me causa nenhum tipo de insegurança. Eu tô, nossa, até mais leve ele, assim. Agora, o que restou de nós, infelizmente, teve esse problema. Então, eu ainda tenho, sabe, uma insegurança, talvez, ali com ele. Mas você comercializa ele físico? Sim, ele vendeu bastante físico. É, não é que ele tem, sabe, um problema ali assim. Eu consegui ajustar. Mas eu acho que essa insegurança minha em relação ao processo todo deixou meio manchado a minha visão sobre ele também, sabe? Então acabou me prejudicando eu sentir ele da forma como eu gostaria. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, eu falo, poxa, eu acho que talvez todos os primeiros livros ali, assim, de todos os autores, se eles pudessem voltar no tempo, eles mudariam alguma coisa ou outra, se eles pudessem, né, republicar ali, assim, seria alterando alguma coisa. Então acho que tá tudo nos conformes. Acho assim que se você pudesse voltar no tempo, você alteraria os profissionais, né? Porque eu acho que a sua frustração foi mais com relação aos profissionais
do que com o livro em si, o conteúdo. Sim, Então, acho que você sim, alteraria, né? Teria escolhido outras pessoas ou com certeza. outras E acho que possibilidades. esse é um processo muito complicado, porque a gente tem que confiar, né, no outro ali, assim, que a gente não conhece e tudo mais. E eu sempre falo, o livro, ele não se faz sozinho. A gente escreve tudo, mas a gente precisa de outras pessoas também para ajudar nesse processo, né, de revisão, leitura crítica, beta, diagramação e tudo mais. Então, quando a gente tem essas, né, esses percalços ali, assim, me abalou bastante. Imagina. Existe algum personagem que você tenha colocado características suas? Sejam físicas Então, ou emocionais? Então, eu acho que a Estela tem bastante de mim ali, assim, mas ao mesmo tempo não acho, não sei. Eu acho que a amiga dela também tem alguns aspectos ali, assim, que, sabe? Que me lembram um pouco eu. E as minhas amigas que leram também falaram isso, então eu levo muito em consideração o que elas, né? Porque quando eu fui pensar na Estela também, ela é uma. Ela perdeu o Ben, mas ela perdeu os pais também, né? Então ela convive com o luto e a perda o tempo todo, porque além disso ela é neurologista, então é o tempo todo perdendo gente ali. E eu fiz ela com um problema de raiva, né? Ela tentando trabalhar isso ali, assim, porque quando ela volta no tempo, isso que tava dormindo, esse monstro que ela fala que tava dormindo, ele acorda também. Então, acho que tem um pouquinho ali, assim, disso, sabe? Tem algumas características. Você pesquisou muito antes de escrever esse livro ou só foi fazendo? Teve alguma pesquisa que você teve que fazer? Eu acho que sobre o GP de Mônaco, né? Que o livro passa em Sim, no Mônaco. GP, é, eu tive que pesquisar primeiro as pistas, né? Que eram as mais perigosas, porque eu falei, pô, vou fazer no Brasil. Só que Interlagos, a pista não tem risco ali, assim, um risco mais grave, né? E aí eu tive que fazer toda uma pesquisa sobre as pistas, fui também pesquisar sobre neuroplasticidade. Então eu tive, nossa, eu li muitos artigos científicos sobre neuroplasticidade, inclusive em atletas de alto nível, né? Porque os pilotos de Fórmula 1 eles são expostos à força G, então isso acaba tendo algum, né? E eles têm que fazer também o protocolo de neuroplasticidade justamente por isso. Então eu tive que pesquisar muito, muito mesmo. E isso também desgastou bastante, porque eu tinha que parar e, sabe, anotar e fazer pesquisa. Nossa, foi. Tem a foto aí no livro do. Que no Kindle Tem, tem, no e-book, né? Tem a foto da pista. tem a foto da pista para explicar, porque tem a parte da Fórmula 1 mesmo, né? Quando ele vai correr ali, assim. E tem todos os pontos, todas as curvas que são importantes. E aí eu coloquei aqui para ficar mais visual, mais Para as lúdico. pessoas entenderem melhor, né? Até porque, assim, eu não sou chegada em Fórmula 1, não sei você, assim. Então, tipo assim, eu já assisti alguns episódios de Fórmula 1, mas assim, de dizer assim, ó, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei tudo, Fórmula 1, não sei, né? Então, a gente que às vezes não entende, é bom, né? Uma imagenzinha pra gente ter uma noção, uma visualização das coisas. E esse foi um ponto também, porque eu falei, poxa, talvez nem todo mundo vai entender, né? Então eu vou ter que escrever ali também de uma forma que as pessoas consigam associar ali, mas não, ai meu Deus, eu sou um gênio da Fórmula 1, não, porque eu também não sou, eu tive que pesquisar tudo. Vamos falar um pouco sobre o mercado literário brasileiro. A pergunta que eu vou fazer para todo mundo aqui, todo autor que chegar aqui. É difícil ser autor no Brasil? Muito difícil. É, eu particularmente, eu acho que o nicho artístico como um todo, ele é muito voltado para a elite, né? Sempre foi, tanto para quem produz quanto para quem consome.
Então, hoje em dia, faz muito pouco tempo que a gente está começando a ver a acessibilidade de verdade, né? Mac Livros, eventos como Encha Seu Kindle, que vai ali chegar em pessoas que não têm tantas condições assim. Então, é um nicho que está se reformulando ainda, e com isso a gente vai encontrando muitas dificuldades também, porque tem aquela relutância do mercado em se modernizar, sabe? Nas editoras, em investir nos autores, né? A gente olha e eu não sei como as pessoas não questionam. Por que que o Brasil é o último país a receber os livros lá de fora ali, assim? Por que que a gente sempre tem que ler por último, né? E chegar ao físico aqui por último. Por que que a gente não vê os nossos autores aqui indo para fora, as editoras investindo para, né, a ponto de acreditar tanto ali assim para enaltecer nossa literatura. Então, é muito complicado, mas eu acho que talvez em algum momento a gente vai ver isso Vamos mudar, chegar. porque Esperando. Eu acho que existe um sim. preconceito. Eu acho assim, que existe um pouco de preconceito, não só das editoras, mas do público em si, dos leitores. Tem um Uhum. preconceitozinho com o autor brasileiro. Já diz logo, ai, é autor brasileiro, não. Depois eu leio e tal. Então, eu acho que existe um certo preconceito, sim, com os leitores, porque a maioria só quer ler coisas que vêm lá de fora. E tem muita gente boa aqui no Brasil que escreve muito bem e livros que merecem, sim, ser lidos. Mas eu É, acho que é a arte como um todo, né? No cinema também era assim, né? A gente olhava e falava, ai, nossa, porque cinema nacional só porcaria, não é isso e aquilo. E aí aos poucos foi se reformulando e foi crescendo pra fora. E eu acho que o nicho literário, ele também vai ter que acontecer isso. A gente tem que pensar sempre em alavancar, crescer, e em algum momento alguém vai ter que ceder. Então, vai acontecer. Eu acredito fielmente nisso. Eu espero. acho que falta também, assim, as editoras, elas quererem investir mais nos autores brasileiros. Porque geralmente só faz mais propaganda para os livros que são de fora. Até elas podem até investir. Mas quando a gente vê muita propaganda ou um hype de algum livro, é mais autor que veio de fora. Não nós daqui, né, do Brasil. Eu acho que só tem dois autores que eu vi ter muito hype brasileiro, que foi a Karina Ricci e o que escreve suspense, o Rafael Montes. Foi os dois assim, né? Que eu vi que teve muito hype, teve filme, que isso, aquilo. Mas os outros autores a gente não vê, ou se não autores bem antigos que já morreram, aí, né? Sim. Ariano Suassuna, Graciliano Ramos, aí a gente vê o povo falando dessa galera que, né, já é mais lá do século passado. Mas autores atuais é bem complicado mesmo. Quais Sim. foram as dificuldades que você enfrentou? Você até já falou, né, em publicar o livro, assim, o primeiro livro teve uma dificuldade muito grande. Foi por questão quê? De tempo, as pessoas estavam demorando a entregar o livro, a entregar o serviço que você pagou. Foi. Eu, né, contratei, porque geralmente quando eu contrato ali, assim, eu tento fazer um negócio bem redondinho mesmo. E como eu tava com dificuldade, eu falei, olha, eu preciso de ajuda nisso. Expliquei e tal. Não recebi nada. E aí o livro ficou 3 meses parado. Esse, por exemplo, eu fiquei meio assim, eu falei assim, acho que eu tô, né? E foi uma coisa complicada porque eu me organizei também em questão tanto financeira quanto em tempo para não ficar em cima do profissional, porque eu sei que isso é chato, sabe? Então eu falei, vou espaçar ali assim, vai ficar tudo tranquilo, eu ainda vou ter um tempo, né? Não tive, foi um caos. Este agora que eu vou lançar tá super tranquilo. Então eu vi nele que eu percebi que realmente teve uma falta, né, de profissionalismo ali, eu não recebi completamente o que eu pedi. Então, mas e aí isso me deixou um pouco desgastada. Mas agora já encontrei também os profissionais ali que já criam a confiança, então
tá bem mais tranquilo agora. A gente vai aprendendo, né, com as experiências, né? Tipo assim, ah, eu já sei que isso aqui não vai dar, vou fazer de outra forma. Eu acho que essa parte né, dos profissionais ali assim acabou pegando um pouco, mas como o próximo agora tá tranquilo, eu tô, nossa, bem mais tranquila também, sabe? Porque pega muito. Eu preciso, né, desses profissionais ali para deixar o livro redondo, deixar ele bonitinho, certinho. Então, quando você passa por esse processo ali, é bem difícil, mas quando você cria esse vínculo, né, essa confiança com os outros profissionais, acho que fica tudo mais tranquilo. Vai ter tarde de autógrafo, noite de autógrafo, vai ter algum momento assim? Eu acho que não. Eu morro de vergonha. Você é de onde? Qual estado de que você mora? Eu sou de São Paulo, eu moro em Taubaté, a cidade da Hebe Camargo, não da grávida. Aí, ó, se tiver tarde de autógrafo, eu tô, viu? Eu tô aqui em São Paulo, eu sou pernambucana, mas estou morando aqui em São Paulo. Se tiver aí, ó, tarde de autógrafo, pode chamar que eu vou. Comprar o Ah, livro e receber um autógrafo. morro de vergonha dessas coisas. Eu tava nervosa demais com a live, só de falar ali assim, meu Deus. Eu também. Na live passada eu tava mais nervosa, porque assim, eu nunca fiz essa questão de live. Eu já fiz vídeo, né? Mas assim, questão de estar live, conversando e tal. Eu também, foi a minha primeira vez a live passada, e eu tava super nervosa. Hoje eu tô assim, mais tranquila, mas ainda tô nervosa. Mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai Sim, aprendendo e a gente tem que fazer esse tipo de coisa pra gente também ficar mais visível, para as pessoas nos conhecerem mais, né? Conhecerem nossa história, conhecerem nossos livros, conhecerem aí que a gente ainda vai continuar escrevendo, vai ter outros livros, sim. nem perdendo Tanto a que vergonha. eu fiz, né, os vídeos falando de todas as coisas que aconteceram durante a publicação. E aí eu achei que não ia dar nada, mas um monte de gente veio falar comigo e falou: Nossa, como que você sobreviveu a isso? E aí a gente vai criando vínculo, as pessoas vão contando o que aconteceu com elas também. E assim, eu falei, nossa, acho que foi a melhor coisa que eu fiz ali, porque deu uma desabafada e eu percebi que eu não tava sozinha nessa também. E a ideia também aqui é a gente se conhecer, conhecer novos autores, novos escritores, né? A gente criar também, quem sabe, uma comunidade para que a gente possa contar nossas histórias, trocar ideias. Seria um momento bem legal, porque eu mesma não conhecia ninguém. E aqui no TikTok eu vim conhecendo várias pessoas. Já tenho aí algumas pessoas que eu converso e a gente vai trocando ideias, aí conversando, né? Porque assim, às vezes a gente como escritor, né, que a gente sabe assim, se sente um pouco desvalorizada, a gente pode até se desanimar, mas chegou outra menina, não desanima não, continua, né? Continua escrevendo, aí vem outro, ah, eu li teu livro, foi tão legal, e a gente vai ali animando e vai lá e continua escrevendo, Eu até eu falei esses dias com uma colega autora também que uma das coisas que eu aprendi é que os outros autores, eles não são seus concorrentes, eles são seus aliados, porque na maioria das vezes eles que vão te ajudar ali, que vão ler o seu livro, enfim, que vão, né, te dar essa força que você precisa. E eu conheci muitas pessoas muito bacanas nesse processo todo. Eu, assim, tento ajudar todo mundo, leio os livros também, sabe? É uma parceria muito legal que essa parte também não me contaram, mas foi muito legal. Eu particularmente achei maravilhoso. tem gente que acha que a gente é concorrente, né? Ah, tu é concorrente, eu não quero ser amiga, não quero te conhecer. Não, gente, tá todo mundo aqui no mesmo barco, né? A gente tem que se dar força, a gente tem que se... Eu acho assim que. Eu não sei se é porque eu iniciei agora aqui, né, nesse ramo mesmo. Eu acho que existe um pouco ali de desunião de algumas partes, né? Tem alguns booktokers que muitas vezes, ah, não quero, né? Manda seu livro, isso é o que, mas também não dá aquele apoio moral, não tenta engrandecer a literatura brasileira, não tenta ajudar a crescer os autores brasileiros, e aí a gente começa a também desanimar um pouco, mas aí é aquela coisa, não desista, né? Exato, Continue. Qual o exatamente. conselho que você daria para os escritores, assim, os que querem começar agora, os que já estão no mercado?
Qual o conselho? Ai, pra não desistir, porque vai parecer difícil, vai parecer assim que não vai dar certo, mas gente, você vai atingir alguém ali, assim, sabe? Você vai conseguir tocar uma pessoa. Em algum momento, como eu falei, eu acredito que o nicho ele vai se transformar, ele vai se engrandecer. E por que não com você? Realizando o seu sonho ali também, né? Então, eu como tive muito medo, muita insegurança e tentei, né, me auto-sabotei várias vezes, então acho que o conselho que eu deixo é para não desistir mesmo, por mais que pareça difícil, alguém você vai tocar, então tá ótimo, você tá no caminho. Então não desista. Vamos fazer uma dinâmica? Um bate-bola? Eu falo, eu pergunto e você responde. Ai, meu Deus. Romance ou fantasia? Romance. Um final feliz ou um final agridoce? Um final agridoce. Eita, eu já tô pensando no quando eu terminar esse livro. Meu Deus. Ó, eu tenho até Olha, tatuado agridoce aqui no, na- tô com porque medo agora, tô com medo do final desse livro, meu Deus. eu Escrevo de prefiro a vida assim. madrugada ou de dia? Ai, e agora? Acho que de madrugada. Madrugada. Quando tá tudo silêncio, assim, a calmaria. Chorar escrevendo ou fazer o leitor chorar? Meu Deus. Nossa, essa é pesada. No meu caso é os dois, porque eu choro pensando que ele vai chorar, então. Mulher, pelo amor de Deus. Uma palavra. Quando eu vi a sinopse do livro, eu fiquei, meu Deus, eu vou chorar. É porque eu ainda não cheguei, acho que eu não cheguei nas partes, né, do choro ainda. Por isso que eu tô dizendo que eu não chorei ainda. Uma palavra para definir o seu livro. Ai, meu Deus. Uma palavra para definir ele. Acho que resiliência, talvez. Tanto pelo processo quanto pela história, que né, envolve perda, mas ainda assim seguir em frente, eu acredito que seja a palavra ideal. Uma palavra para definir você como escritora. Uau! E agora? O escritor não tem um arsenal de palavras assim para se descrever. Isso é complicado. Vamos ver. Para me descrever como autora, sentimental? Complete. Se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu tentaria salvar algumas pessoas também. Onde é que as pessoas podem encontrar o seu livro? Tanto o físico quanto o e-book. O e-book tem na Amazon, né? E no Kindle, o link tem também. E o físico tem no meu site, que é thalitamorais.com.br. Ele vem com uns brindezinhos também, bem legal. E o tema, inclusive o site tem uns quizzes para você descobrir qual personagem você é, para tentar te fazer se conectar ali assim com a história também. E eu tô alterando aos pouquinhos o site ali com a temática do próximo livro para fazer um lançamento em breve. Bem legal. E as suas redes sociais? Como é que a gente pode encontrar você na rede social? É Thalita Moraes, autora mesmo, ela é autora, tanto aqui no TikTok quanto no Instagram. Geralmente são as redes que eu mais entro. Eu até tenho o Threads, mas não entro ali. E no TikTok tem duas contas. Uma que
infelizmente não foi pra frente ali. E aí eu transformei ela só numa uma conta de quotes e divulgação. E essa daqui é oficial mesmo, que é a Thalita autora, escritora. Então já posso, sigam aí a autora Thalita, né? Esse vídeo ele vai ser postado lá no YouTube e também vai ter todas as informações de onde comprar o livro, né? De onde vai estar, tanto do site também, é o seu site a gente vai colocar lá para as pessoas procurarem, quererem saber mais e as suas redes sociais. Você vai estar na Bienal de São Paulo? Eu ainda não sei, porque eu vou com uma galerinha ali, assim, mas eu não tenho certeza do dia, sabe? Dar certo ali, assim, então eu não sei direito. E eu Qualquer acho coisa, se você vai por lá no dia 10, né, ali no horário, eu vou estar lá pelo horário da tarde, mas o meu horário vai ser de noite. A gente pode se encontrar ali, dar um abraço, se conhecer, vai pode ser me muito chamar. legal. No dia 10. No dia 10. Tá certo. Olha, a Bruna tá dizendo que vai querer o livro aí, ó, no site dela, né? No caso, a compra é só pelo site, né? Do livro físico. Isso. Pronto, no site dela você vai poder adquirir o livro, vai estar lá na descrição do vídeo lá no YouTube. Eu quero agradecer a você, Thalita, por ter nos presenteado, né, com esse momento de conhecer mais sobre você, sobre o seu livro. Muito obrigada pela sua participação. Espero que você tenha gostado. Eu gostei. Mas muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês também que participaram da nossa live. Muito obrigado. Parabéns. Né? Boa sorte com o seu novo livro. Quem sabe aí quando você lançar, vem aqui de novo para a gente conversar sobre esse novo livro. Vai ser ser em breve. Vai ser em breve, muito em breve mesmo. Data de lançamento já? Eu acredito que em setembro, agora no início mesmo. Eu já tô terminando, eu tava fazendo as ilustrações, né? Como eu falei, eu não tava tô aguentando mais. Ai, a Bruna quer o livro autografado, viu? Pode deixar. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação. E a gente se vê aí, se encontra no TikTok, se encontra na Bienal, se encontra em algum momento da vida. Com certeza a gente vai se encontrar em alguma Bienal, algum festival de livros. Sim, E vamos aí se conhecer de verdade, né? sim, sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Obrigada a vocês também que participaram da live. Até a próxima live, que será terça-feira. Muito obrigada a todos pela participação.